Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vamos falar agora sobre a avaliação primária, tá? Nessa avaliação primária, ele é composto por uma sequência, tá, gente? Então, essa sequência, ela nos permite fazer um atendimento de qualidade, priorizando ali quadros que possam levar à gravidade, que possam levar o paciente a óbito, tá? Então, antigamente, nós tínhamos uma sequência onde ele seguia o ABCDE, né? Não sei se já chegaram a ouvir falar, mas de acordo com o PHTLS, né, que é um protocolo de suporte de vida, ele teve uma atualização aí em 2017 e eles incluíram uma nova sequência, tá? Eles incluíram uma nova letra e determinou uma nova sequência. Então, a sequência agora é chamada de XABCDE, tá? Então, nós temos esse X aí na frente. Então, como a gente pode ver aqui na sequência, o X, ele corresponde a hemorragias graves, tá? Quando eu tô falando de hemorragias graves, gente, eu tô falando de hemorragias grandes, hemorragias exsanguinantes, aquelas hemorragias que você chega no lugar e você já encontra o paciente numa poça de sangue, né, e percebe ali o quanto de sangue aquele paciente está perdendo. A letra A, ela está relacionada à estabilização da coluna cervical e abertura das vias aéreas, então a desobstrução das vias aéreas. B, ventilação e respiração. C, circulação e controle de hemorragias. Ah, professora, de novo, controle de hemorragia, mas lá já não tem X? Lá no X, gente, como eu tô falando para vocês, são hemorragias grandes, tá? São hemorragias exsanguinantes. Nesse C aqui, eu tô falando de hemorragias pequenas, cortes pequenos, né? Que normalmente, às vezes, devido a uma escoriação, uma laceração, teve um corte pequeno, tá tendo sangramento, mas não chega a ser uma hemorragia grande que possa levar o paciente rapidamente ao óbito, tá? D, avaliação neurológica, onde ele inclui a nível de consciência mais a escala de Glasgow, que é para avaliação da inconsciência, e o E, que é a exposição e controle de hipotermia. Dentro da urgência emergência, as prioridades são o XABC, tá? Ou isso quando a gente fala de um acidente traumático, né? Onde existe ali um trauma, uma queda, um acidente automobilístico, né? Onde houve uma pancada, uma pressão muito forte sobre o corpo. Quando nós temos uma condição chamada de um problema clínico, né? Uma doença clínica relacionada, por exemplo, ao infarto, um AVC, né? Não chega ali a ser um trauma. Então, ele vai seguir uma sequência diferente, que é o CAB, tá? Então, inclusive, aqui nesse slide anterior, aqui diz a sequência do atendimento, né? CAB, que é o CAB, quando envolve uma condição de origem cardíaca, onde a gente precisa restabelecer a circulação, por exemplo, numa parada cardíaca, ou o XABC, que inclui aqui um trauma, né, como eu falei para vocês, certo? E aí a gente entra, nesse conteúdo aqui, tá? O conteúdo de parada cardiorrespiratória. Essa condição, ela pode ser uma condição comum e que ela vai levar ali, tá? A um processo de perca de sinais. Então, a partir do momento em que o coração para de bater, eu não vou ter pulso, eu não vou ter respiração, tá? Então, são funções importantíssimas para manter o paciente vivo, né? No começo da aula a gente falava assim, vocês têm que manter o paciente vivo até a chegada do socorro. Como é que eu vou manter alguém vivo se eu não sou Jesus, se eu não consigo fazer milagres, né? Mas sim, gente, a gente consegue fazer ali algumas manobras, dependendo de como essa vítima está, para tentar manter os seus sinais vitais. Quais são os sinais vitais? Pulso, respiração, temperatura e pressão. É claro que numa urgência a gente dá prioridade para aquilo que a gente consegue mensurar mais facilmente. Primeiro, pulso. O paciente precisa ter pulso. Segundo, respiração, tá? Então,
esses dois parâmetros, eles são fácil de reconhecer quando eles estão ausentes, caracterizando como uma parada, tá? Então, a parada cardiorrespiratória, ela se caracteriza pela interrupção das atividades cardíacas e respiratória, ficando o paciente inconsciente e sem sinais de circulação sanguínea. O coração, então, vai deixar de bombear o sangue e o oxigênio para os órgãos como, por exemplo, o cérebro e todo o corpo, tá? E provavelmente esse paciente pode apresentar dano cerebral se essa parada durar por mais de 5 minutos. E a cada 1 minuto, gente, do paciente parado, ele perde 10% de chances de sobreviver ou de não ficar com nenhuma sequela, tá? Então, o paciente teve uma parada, ficou muito tempo sem respirar. O cérebro, gente, que é uma estrutura importantíssima, né, para o nosso corpo, para a manutenção da nossa vida, porque é ele quem regula nossas atividades. E passar muito tempo sem oxigênio, isso aí para ele não dá, certo? Ele acaba tendo lesões irreversíveis e, consequentemente, esse paciente também pode apresentar lesões irreversíveis, tá? E uma causa muito comum de levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória, principalmente quando a gente puxa mais para o lado clínico, é o ritmo cardíaco anormal, ou seja, pessoas que tenham problemas, né, que sejam cardiopatas, e uma das mais comuns são as arritmias, tá? Então, o paciente acaba tendo quadros ali que o coração, ele sai fora do ritmo normal, e isso pode levar um problema, né, no músculo cardíaco, fazendo com que ele pare, tá? E aí o paciente, obviamente, né, pode evoluir para o óbito. Existem várias causas também, tá, gente, que pode levar à parada cardiorrespiratória. Então, pessoas que já tenham algum tipo de patologia, elas têm a predisposição muito maior de apresentar esse quadro, certo? Pessoas que têm arritmias, pacientes que já tiveram, né, acidente vascular encefálico, que é o vulgarmente a gente chama de AVC, o infarto agudo do miocárdio. Professora, parada cardiorrespiratória e infarto é a mesma coisa? Não, tá? O infarto, gente, é quando morre um pedacinho do músculo do coração. Então, quando eu falo que é infarto, é morte celular. Então, uma parte do coração morreu e aquela parte ela já não funciona mais, né? E por isso, o paciente ele pode ter graves complicações devido ao infarto, né? Ele pode apresentar, inclusive, uma parada, porque se compromete uma parte importante do músculo cardíaco, ele pode parar de bater, né? Devido ali a alguma desregulação. A obesidade, por conta do aumento do colesterol, pode entupir artérias e vasos importantes do coração, assim como também do cérebro. Intoxicações, né, devido a produtos químicos, metais pesados, hemorragias. Então, o paciente perder uma grande quantidade de sangue, ele pode levar ali a uma parada cardiorrespiratória, tá, gente? Na qual ele vai ter uma desregulação circulatória. E a hipóxia? A hipóxia ela é um quadro onde existe a diminuição da oxigenação sanguínea. E isso pode acontecer por uma obstrução. Pode ser por um engasgo, pode ser por uma obstrução de um vaso sanguíneo através de um coágulo, de um trombo, de uma placa de gordura, né? Então, houve interrupção de oxigênio, consequentemente ele pode ali lesionar alguns órgãos importantes, principalmente o coração e cérebro, tá? E aí nós temos, é claro, gente, essa parada cardiorrespiratória, ela pode acometer tanto crianças quanto adultos, tá? Então isso aqui não é uma doença que acomete somente adultos, porque muitas vezes quando acontece com uma criança, né, ficam todos impressionados, achando que isso é uma condição que afeta somente adultos, idosos, enfim. E não, tá? A parada cardiorrespiratória em crianças, na maioria das vezes, não é sempre, tá? É sempre de origem respiratória. Como assim? Então, criança acaba broncoaspirando ou se engasgando, né, com algum corpo estranho, que pode ser líquido ou algo sólido, e aí ela passa muito tempo sem respirar. Se ela passa muito tempo, né, com as vias respiratórias obstruídas, ele pode ali ter uma descompensação cardíaca, levando a uma parada cardiorrespiratória. Por quê, professor? O que tem a ver a respiração com o coração? Não sei se vocês lembram da aula de anatomia, mas a circulação cardíaca, ela tem uma partezinha onde ela passa pelos pulmões, tá? Que é aquela chamada pequena circulação, onde o sangue sai do átrio e do ventrículo esquerdo e
e passa pelos vasos pulmonares para ser oxigenado e retornar para o coração, para ele ser bombeado por todo o corpo. Então, a partir do momento em que essa criança, o indivíduo no geral, né, não só criança, apresenta uma obstrução respiratória, pode sim estar relacionada a esse corpo estranho que está obstruindo as vias respiratórias, tá, gente? Consequentemente, levar essa criança aí a uma parada cardiorrespiratória. Mas isso pode acontecer com adulto também, assim como que com crianças pode acontecer devido a outros fatores, tá? Mas normalmente, geralmente, é de origem respiratória. A causa de parada cardiorrespiratória em adultos, na maioria das vezes, é de origem cardíaca, né? Então, a gente sabe que na fase adulta a gente acaba apresentando diversas doenças, diabetes, hipertensão, entre outros fatores de riscos para levar essa parada. Então, é mais comum, não significa que também não tenha outra causa menos grave ou uma relacionada à origem respiratória. Pode acontecer também.